Oi gente, eu sou a Gabriela Arraes, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, que é um canal muito aberto a falar coisas da vida, do cotidiano e espiritualidade também, porque entendemos que tudo é, Deus é tudo, até a matéria ela é espiritual, ela é energética, ela é energia. E eu queria trazer um papo que eu tive um processo de catarse enorme nos últimos dias, e eu queria conversar sobre com vocês, abrindo meu coração também dentro da minha perspectiva de vida. Em algum lugar eu disse, não sei se foi no Instagram, não sei se foi aqui, que a gente continuaria o assunto sobre amor, né? Aquele vídeo que tá aqui disponível pra vocês no YouTube, eu não sei se faz umas 3 semanas, umas 2 semanas mais ou menos que eu postei esse vídeo sobre o amor, a percepção que eu tive do amor durante os 26 anos que foi mudando. E esse vídeo aqui, eu acho que é um vídeo super especial, que eu gostaria que você assistisse tudo e não perdesse nenhum detalhe. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de ler, e eu comecei a ler um livro sobre o amor. O que é o amor romântico? Existe o amor pragmático? Existe o amor não sei o quê? E várias percepções diferentes sobre o amor começaram a surgir. O meu primeiro livro chama Pelos Olhos de Helena, e eu escrevi mais ou menos aos 16 anos. E eu trazia uma reflexão, nunca vai ser publicado, esse acabou virando um processo muito íntimo, muito meu, aquela obra. Mas foi escrito esse livro. E nele eu trazia um pouco desses questionamentos sobre o amor. O amor do papai e da mamãe é diferente pelo amor que eu sinto por eles. E o amor que eu sinto romântico é um amor que é a paixão. Eu tinha muito fantasias e muito mais do que qualquer outra pessoa comum. Eu era aquela que apaixonava por ídolo e alimentava uma paixão platônica. E eu entendo que era o meu processo de fuga do mundo real, porque pra mim o mundo real era muito difícil de lidar, era muito doloroso. Mas, esse vídeo aqui eu queria trazer uma percepção muito mais recente sobre o que a Gabriela andou aprendendo sobre o amor romântico. Eu entendi em um processo de catarse espiritual que o amor ele é constância. Ele é aquilo que a gente resolve alimentar várias vezes, primeiro por uma escolha. O amor ele não é 100% racional e ele também não é 100% emocional. Porque eu sentir amor por uma pessoa não vai fazer com que o nosso relacionamento seja bom. Sabe quando você começa a gravar e esquece de colocar no foco? Aí eu tô recebendo mensagem do meu melhor amigo e rindo antes da hora, porque... Enfim, vamos voltar aqui pro assunto do vídeo, né? Que é essa questão do amor. Ele não é 100% emocional, nem 100% razão, e eu quero conversar com vocês sobre como eu descobri isso somente o ano passado. E vai te ajudar bastante a enxergar o amor de uma forma muito mais leve, descontraída e intensa. Seja intensa, mas dentro daquilo que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje. Então, porque se eu for 100% emocional, só por eu querer, eu não vou dar conta de construir isso. Mas se eu também for só razão, eu quero casar com um homem desse jeito, dessa forma, viver disso aqui porque é como a sociedade diz, ou é porque como eu acho que vai caber na minha vida, que eu acho que vai ser pra mim, a gente acaba se tornando a vida muito enrijecida, a vida muito padronizada, a vida muito rígida, e não precisamos assim. E aí vamos entrar na historinha aqui da Gabriela. Eu sempre tive uma ideia muito romântica sobre o amor, daquelas de filme, que eu encontraria uma pessoa e o meu coração saberia que é a pessoa, e a gente se apaixonaria, e o amor iria nascer dessa paixão, e nunca pensei em dificuldade. Só quando eu fui ter a vida amorosa, eu fui entendendo que a vida amorosa não era exatamente aquilo dos filmes. E eu misturava um pouquinho daquela fantasia dos filmes com a realidade. E acabava aceitando muitas coisas por... com o tempo essa pessoa vai mudar, com o tempo, sabe? E isso foi muito ruim pra mim. E aí, depois dos meus processos de cura, aos 22 anos ali, toda aquela realmente busca intensa e espiritual, eu entendi, naquela visão que eu tinha, que não é a que eu tenho hoje em dia, quero esclarecer, que eu falei, se eu tô entrando nesse mundo de lei da atração, eu vou atrair o que eu quero pra minha vida e tudo. Eu vou manifestar e colocar aqui na lista a pessoa que eu quero. Então eu quero um homem muito parecido comigo, um homem que leve a espiritualidade a sério, oração, meditação. Inclusive tem esse discurso meu aqui nesse Instagram há anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, dizendo a mesma. É isso aqui que eu tô falando, que não é o que eu concordo hoje em dia, tá? E eu tinha toda essa percepção de que eu queria uma pessoa muito parecida comigo, que levava as coisas muito a sério, tão responsável quanto eu. E aí, gente, o ano passado eu conheci uma pessoa que eu falei assim, nossa,
Ele se parece muito comigo. E é uma pessoa que leva a espiritualidade muito a sério, é um homem extremamente responsável, ele não é um homem rodado, ele não bebe, ele não fuma, ele não usa drogas, ele é perfeito, ele é super diferenciado, ele tem uma postura maravilhosa. Só que, com o tempo, eu percebi que era chato. Era chato pra caramba. Não porque a pessoa em si era chata, porque também era. Não que eu também não seja, porque eu sou chata. Eu concordo que eu seja chata. Não que eu... Não, enfim, sou chata, mas eu sou legal. Aí, gente, eu tinha essa visão romântica dessa pessoa que era o que eu queria pra minha vida. Só que quando eu conheci essa pessoa e comecei a me encantar por ela, eu vi que eu não estava me encantando pela pessoa. Eu vi que eu não estava me apaixonando pelo que a pessoa era, mas sim pelo estereótipo que ele correspondia daquilo que eu criei e imaginei na minha cabeça. E aquilo que eu imaginava ser o ideal pra minha vida, não era o ideal pra minha vida. Eu não sentia leveza, eu me sentia conectada, mas eu não me sentia conectada pela pessoa, porque quando a pessoa começou a me mostrar as sombras dela, os defeitos, eu achei assim, tipo assim, too much. E acabava que isso ficava refletindo um no outro, que não foi bacana. Começou a ficar até um pouco tóxico. Sabe, repelir, igualzinho. O que não era amor verdadeiro. E que eu entendi, então, eu falei, opa, e dentro desse processo de confusão, porque tudo que eu queria na minha vida tava ali na minha frente e eu não gostava. E, gente, não tô falando aqui que foi uma coisa tóxica, ruim pra mim, pra pessoa, do tipo assim, pesada, aquela coisa maldosa. Não. Mas sabe quando não flui, quando não é agradável, quando geram, sabe, aquela coisa esquisita? E eu também não gosto de ninguém me controlar. Eu percebi que as pessoas que costumam ter o estereótipo que eu gostava eram homens que acabavam sendo extremamente controladores, machistas, ciumentos, possessivos. E eu nunca gostei disso, tá? E aí, dentro do que eu estava falando pra vocês, eu resolvi curar. O que é isso? O que tá acontecendo? Era tudo que eu queria e agora não é mais. E terapia. Na terapia, eu entendi nos meus processos de cura que eu me apaixonava, que o ideal pra mim de paixão e amor seria um homem extremamente responsável, leal, fiel, que não bebia, não saía, não fazia as coisas, porque na verdade eu tinha uma ferida que eu morria de medo de traição e era inconsciente. Então, pra eu não ser traída, pra eu não me sentir insegura dentro de um relacionamento, era preciso de um homem como eu, porque eu me tornei rígida com o mundo. Eu era aquela pessoa que eu não aceitava o erro do outro. Que o erro do outro era muito pesado pra mim, porque eu não errava. E isso é um traço narcisista que a gente tem. Não estou dizendo que eu seja narcisista ou que quem pensa assim. Mas a gente acaba reafirmando sempre uma crença que ninguém é bom pra mim. Ninguém tem postura o suficiente pra mim. E isso fica muito pesado pro outro também, né? Porque o outro, ele nunca vai ser suficiente pra você, já que você é maravilhosa e que você é perfeita. Olha, eu tô abrindo meu coração sobre essas... E até então eu entrava em relacionamentos que o outro sempre me mostrava que eu não era perfeita. E o meu medo de traição era muito diferente do medo das outras pessoas. Por exemplo, as outras pessoas que eu conhecia, as outras meninas, elas tinham medo de ser trocada, do homem achar uma pessoa melhor que elas. E o meu medo era um pouco mais arrogante. E eu confesso isso, tá? Faz parte do meu processo, enfim. Era o meu medo da pessoa não conseguir chegar na minha altura, na minha maturidade, do tipo de ver as coisas de ser mais responsável, recíproco, cuidadoso, amoroso, dentro daquilo que eu queria e precisava. E eu tinha medo de, justamente por a pessoa não conseguir, e eu não ser uma pessoa que aceita ser tratada de qualquer forma, a pessoa querer uma outra que aceitava as condições dele. E aí eu tive que fazer um outro processo de cura, que era entender que se um homem escolhesse uma outra pessoa por não dar conta do meu poder, da minha segurança, é problema dele. Eu acabei invertendo aquela Gabriela que se sentia extremamente insegura na adolescência por conta das suas questões de corpo, autoestima, autoimagem, a forma como se enxergava. Eu me tornei o oposto disso, de uma forma que estava sendo muito tóxica, gente, nem tanto pelo outro, mas pra mim. Porque relacionar se tornou uma coisa muito pesada. E eu entrava em relacionamentos, eu conhecia pessoas assim, que elas até queriam namorar, só que era tipo assim, namorar do jeito delas. Elas até queriam ficar comigo, mas do jeito delas. Então, e eu nunca fui assim,
Sabe, eu tenho, até hoje eu tenho o mesmo entendimento de que se a pessoa ela gosta de mim, se ela quer ficar comigo e ela tem a necessidade de ficar com outras pessoas ao mesmo tempo, sair curtindo foto de outras pessoas ao mesmo tempo, significa sim que eu não estou satisfazendo os desejos dela. E aí eu entendi com a maturidade que não é porque falta em mim, é porque a pessoa tá sempre na falta e ela fica buscando algo para preencher nela. Olha o quanto de coisas, informações eu estou trazendo para vocês, porque muitas pessoas me enxergam e pensam que eu sou o poço da segurança, que eu sei resolver todas as situações. Esses dias eu tava com meu cliente e falei assim, imagina uma pessoa que muito segura, e pensa como é que ela reagiria. Ela falou, Gabriela, eu imaginei você. Aí eu na hora eu comecei a rir, porque no dia eu tinha acabado de passar por uma situação que não era namoroso, mas era uma situação muito parecida com a dela, e o que eu não sabia reagir, que eu acho que eu não soube reagir da melhor forma. Um pouco mais tarde, 2 dias depois, eu descobri que sim, que eu reagi da melhor forma. Mas, assim, as pessoas têm uma visão sobre mim como se eu tivesse resposta pra tudo e tudo fosse muito fácil. Mas não é, porque, de novo, os processos de cura é aquela integração. É ir e equilibrando isso, sabe? É você entendendo que você também não tá aqui, mas que você também não tá aqui. E que o outro também não é porque ele tá aqui e você tá aqui que o outro não presta pra nada e não preste pra ninguém. Não é que uma pessoa tem traços narcisistas que ela seja narcisista. Não é que uma pessoa ela tenha traços tóxicos que ela tóxica, né? Porque isso é muito pesado e a gente acaba no dia a dia falando, fulano é tóxico e tudo. Não, às vezes ele tem um traço tóxico e todo mundo tem. Eu vivo tendo traços tóxicos. Você também. Só que graças a Deus eu consigo hoje em dia ter a percepção dos traços que eu tenho que são ruins e trabalho. Então, se uma pessoa virar pra mim e falar assim, Gabriela, você é muito impulsiva. Exemplo. Aí eu vou parar a pensar, por que eu sou impulsiva? Como eu posso melhorar isso? Se isso faz sentido pra mim. E colocar em prática. Eu conheço pessoas que falam assim, nossa, fulano é ciumento. Fulano não assume que é ciumento e sofre até morre, mas não assume e morre por dentro. Passa uma vida toda com orgulho de pedir desculpas, de assumir alguma situação que fez ruim. E isso mata a gente. Então a melhor coisa que a gente pode fazer por nós é assumir as nossas sombras para poder trabalhá-las e melhorá-las, que é o que importa. Galera, vamos lá. Calma, vamos só finalizar aqui a minha questão pra depois a gente poder voltar pro assunto do amor sozinho, né? Porque amor sozinho não é nada. Mas também não é só razão. Isso a gente já conversou, que foi uma coisa que eu fui entendendo. Porque eu comecei tendo relacionamentos numa linha de tempo em que pra mim era só amor que bastava. Depois eu entendi que eu tive que trazer a razão por questões de trauma. Só que razão demais também não era bom. Porque eu desenvolvi um sentimento de afeto, carinho, paixão pela pessoa, não pelo que ela realmente era, mas por aquilo que pela máscara, pelo estereótipo que eu achava que seria bom pra mim. Eu admirava, mas eu admirava coisas que, tipo assim, o cara é muito culto, o cara tem uma prática mediúnica muito boa, e isso, sabe, me trata bem, só que não desenvolvia aquilo que a gente chama de amor, conexão. E nesse processo, eu conheci uma pessoa, um pouco logo depois, que era totalmente o contrário dos homens que eu costumava me relacionar. E foi uma pessoa que me mudou muito, me trouxe curas muito profundas. E quando isso aconteceu, e foi um processo muito rápido, né? Muito rápido mesmo, nosso relacionamento foi muito intenso, mas foi muito rápido. Aquele processo, que também acho que foi um segundo processo de catarse que eu passei, que me trouxe, foi caramba, o cara que é totalmente diferente dos caras que eu costumo sair, é o cara mais legal que eu conheci hoje em dia, porque a gente virou brother mesmo, e tanto é que a gente parou de ficar, e a gente continua amigo, e a gente era só amigo. E passando por essas situações que eu comecei a ter curas internas importantes sobre mim, eu ainda estava numa pergunta, o que é o amor e o que é o amor dentro dos relacionamentos amorosos e íntimos? E eu passei por outros dates, encontros, relacionamentos, foram muito bons, outros que não foram bons, mas sempre com essa dúvida dentro de mim, assim, será que eu nunca vou sentir algo por alguém como eu senti no relacionamento abusivo do passado? E eu entendi que esse relacionamento abusivo foi muito intenso, não porque tinha amor, mas porque era uma ferida de traumas. Era a ferida que ligava aos traumas, porque no meu coração tinha dor. Então, o meu coração se conectava com a dor.
O que tinha no meu coração era muita dor, muita ferida. Então, sempre que, quando eu me conectei com esse cara pela primeira vez, esse do relacionamento abusivo, o que ele ligava em mim era a minha ferida, a minha dor. E por isso que era tão intenso e doía tanto. Mas aí, eu tive um outro processo de catarse recentemente, que é o que eu tô trazendo pra vocês aqui agora. Eu entendi que o amor, ele não é a extensão do meu ego. Ele não é a extensão do meu eu, Gabriela. Mas ele é a extensão da divindade, da minha divindade. A minha divindade, como tudo no universo, é dual. Eu sou luz e eu sou sombra. E eu acho que, na verdade, o amor, ele realmente seja metades da laranja. Gabriela, você está falando que todo mundo, nós não somos inteiros, que vamos encontrar pessoas e a gente vai transbordar. E eu acho muito bonito, eu acho muito romântico, inclusive acho até mais romântico isso aí do transbordar. Mas eu acho que, entendendo de uma visão espiritual, nós somos todos uma coisa só. Então o meu complemento divino, ele vai ser o meu complemento divino. Ele não vai ser eu que vou transbordar, porque eu estou completa. Porque se eu tiver em um polo positivo e a pessoa no negativo, a gente consegue se equilibrar e vice-versa, e estamos juntos nessa. Então o amor, ele é isso. Platão tem uma frase que fala que o amor verdadeiro, ele gera frutos na alma e no corpo. Então, quando eu escuto isso, o amor, ele gera frutos. Então, o amor, ele alimenta, ele nutre. Ele alimenta tanto a questão espiritual da alma, da divindade, mas como ele também alimenta no corpo. O que eu entendo essa questão do corpo? É trazer o amor, ele alimenta a materialidade. Então, amar o outro não é só amar o outro como eu quero, mas também como o outro precisa. E eu preciso ser amada não somente do jeito que o outro quer me amar, mas da forma que eu preciso. E aí a gente entende que os relacionamentos, eles não podem ser desiguais nesse sentido. De quando você está bem com você mesma e você encontra uma pessoa que quer que você se sinta mal com você e você sinta que você tem que se diminuir ou atrasar para caber na insegurança do outro. E aí é um problema de relacionamento tóxico que não é o que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de amores reais, ideais, não perfeitos de forma alguma, porque perfeição a gente está na materialidade, não vai existir. E aí as pessoas, elas estão sempre me mandando vídeos no YouTube, né? Se um homem fizer isso, corra dele. Se um homem fizer isso, taranana. E às vezes eu olho algumas coisas assim que me chocam um pouco. As meninas, eu devo terminar porque meu namorado nunca me deu um presente. Ele é um homem maravilhoso, ele faz tudo por mim, mas ele não me dá presente. E às vezes, eu falo, gente, sério isso? Que besteira, que bobeira, sabe? A pessoa não sabe se posicionar, se é algo tão importante pra ela, que ela seja presenteada, ela tem que aprender a verbalizar isso também de uma forma pra ele. A gente tem que entender que eu nasci num espaço, eu tive uma construção de vida e social, eu tive uma questão biológica, fisiológica completamente diferente do outro ali que vai estar relacionando comigo. E ele também tem que entender isso para ele entender que eu também não sou a extensão do ego dele. E aí nesse processo de catarse que eu andei passando, graças a Deus, nunca mais tive relacionamentos abusivos, nunca mais tive, até porque eu não me submetia mais a situações que eram muito ruins pra mim. Mas até hoje, obviamente, em todas as minhas relações, seja com família, seja amorosa, seja amigos, eu tenho os meus erros, eu tenho atitudes que às vezes eu sinto que não me valoriza muito, ou eu tenho atitudes que às vezes eu sinto que é um pouquinho impossível e eu não estou sendo tão justa com a pessoa. E isso, gente, é com tudo na nossa vida. Não vai existir uma fase que você vai chegar na sua vida em que vai estar tudo perfeito, em que você vai estar 100% segura sobre tudo, que você vai saber sempre o que dizer, o que fazer, porque a vida, ela não é receitinha de bolo. A vida, ela é um movimento, e você tem que saber seguir esse movimento sem se sentir preso e paralisado no fluxo, que isso não pode. Mas também entender que você tem que ir com medo mesmo. Isso demonstra responsabilidade com você mesma e responsabilidade com o outro, e que você tem um entendimento de que você é humana, que você vai errar e o outro vai errar. Porque a pessoa que tá sempre se escondendo em máscara de que eu preciso estar perfeito, eu preciso entender tudo, eu preciso saber tudo, eu preciso do momento certo, a pessoa que ela tá sempre controlando aquilo ali é porque ela tem feridas em que ela sente que ela não vai se controlar, então ela vai ter medo de se descontrolar pra cima do outro e se entregar no outro e o outro ferir.
Então a gente tem que ter uma noção que o amor ele é um bungee jump. Já viu pessoas que pulam de bungee jumping? O que acontece com aquilo? Elas se jogam ali, mas elas estão o quê? Com as cordinhas de segurança. No caso, é no tornozelo. Então, é exatamente isso que você tem que entender. Que você vai se jogar de coração daquilo ali, mas que é seu, que você vai estar seguro, que você está conectado porque você está seguro consigo mesmo. E é esse que é o importante, tá? O amor da sua vida, ele não vai vir perfeito pra sua vida. Ele vai ser aquela pessoa que você às vezes vai ter rancinho, que você vai ter preguiça, que você vai ter... vai ficar impaciente. Porque são duas pessoas humanas se relacionando. Não vai ser uma pessoa que vai só momentos de prazer. Se você acha que o amor, o relacionamento e o casamento, ele seja momentos de prazer maravilhosos, entendimento perfeito. Não, gente, ele é uma conexão. E ele também é uma forma de te ensinar a ter uma conexão melhor consigo mesmo. Agora, se você está dentro de um relacionamento onde você se sente desconectado do seu parceiro, onde você sente que você está sempre desconectando de si mesmo, parece que nunca está num fluxo que te traz uma satisfação, vale a pena vocês entenderem isso. E o que seja isso. E aí eu queria trazer para vocês um exemplo muito bacana de um vídeo do Guilherme Freire que eu estava assistindo. Ele é um filósofo que eu adoro, um filósofo católico, que embora a gente não tenha as mesmas crenças religiosas, eu, graças a Deus, tenho a capacidade intelectual mínima para poder entender pessoas que não são iguais a mim, elas também têm muito para acrescentar na minha vida. E ele fala sobre que ele escolheu a mulher dele para casar. Quando ele olhou para ela, ele viu que ela tinha princípios, coisas, virtudes que eram importantes para ele, que eles tinham em comum, e que ele iria casar com ela. E que amor era a construção. Não que eu realmente tenha a mesma visão sobre amor romântico do que ele falou, mas quando ele fala essa frase do Platão, que o amor também gera frutos no corpo, né? E o corpo é a entrega. O corpo é essa entrega que a gente dá pro outro, o que a gente sacrifica em nós pelo outro. O amor, ele não é egoísta, o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. Isso aí vocês já ouviram antes. Mas o amor é exatamente isso. Eu me apaixono, eu me identifico, principalmente pela conexão. E eu, por respeito ao outro, eu escolho amá-lo como ele também precisa. E se ele está disposto, como eu, a amar a mim como eu preciso, porque o amor, ele é um sacrifício também. O amor não é aquilo que a gente pensa que... porque o outro vai me amar do jeito que eu sou. O outro vai me amar e às vezes você é um jeito tóxico e ruim até pra si mesmo, imagina pro outro. O amor não é egoísta. Amor é a escolha diária. E pra mim a frase que mais faz sentido pra descrever o amor é: o amor, ele é uma constância daquilo que eu resolvo alimentar todos os dias. Então, mesmo o outro sendo inseguro, eu escolho amar, mesmo com a insegurança dele, e ajudá-lo a transformar isso. Mesmo que o outro seja uma pessoa que não tem a mesma linguagem do amor, eu vou trabalhar em mim para que possamos juntos entender o que faz sentido para o outro. E aí, nesse processo de catarse, que eu entrei muito intenso, foi porque eu descobri dentro de mim o que é o amor. Eu entendi que o amor é quando eu, Gabriela, me amo e me respeito tanto que eu não me submeto mais a relacionamentos abusivos. Então já tem anos 3 anos, em que eu realmente estou curada. E é um processo de cura sempre acontecendo, mas o amor ideal para minha vida era longe de ser aquele amor que eu imaginava que era a minha melhor versão fitness, espiritualizada, que é espalhado na internet. Era a minha melhor versão de alma, era a minha melhor versão que eu me divertia, que trazia leveza pra minha vida, que eu tinha uma vida rígida. É o amor que me traz gargalhada. É o amor que me traz o equilíbrio material. Que é isso aqui, de sair um pouquinho da vida espiritual que eu tinha e eu tenho, da responsabilidade que eu tenho e que eu levo comigo. É a pessoa que me aterra. É a pessoa que eu me sinto confortável em ser eu mesma. É a que traz a minha melhor versão de leveza, de paixão, de beleza. Vocês estão entendendo a diferença do quanto a gente anda construindo relacionamentos infantis
infantilizado, porque a gente tem uma visão de relacionamentos baseado naquilo que a gente viu, que a gente cresceu vendo, mas também dentro dessa construção social que está existindo agora. Então, o homem perfeito, ele vai fazer isso, isso, isso. Se ele não fizer isso, você pode mandar ele embora. A mulher perfeita é assim, assim, assado. E vai gerando tantos estereótipos, tantas coisas que se relacionar se torna muito mais pesado com tantas regrinhas, com tantos joguinhos, do que algo leve. Então, a intensidade, ela é para corajosos. O amor, ele é uma experiência em que você vai viver mesmo com medo, mesmo com receio. É o bungee jumping, que você vai se jogar. E você vai entender que dentro de um relacionamento, por mais saudável que a outra pessoa seja, você vai se decepcionar, você vai ficar magoada. Só que aí você tem que tomar o quê? Peito, postura de adulto. O adulto vai sofrer, o adulto vai passar por altos e baixos. Mas o adulto vai lidar com a vida. E é aquela frase que eu trago pra vocês. A criança, ela fantasia, o adulto vive. A criança tá sempre esperando a situação perfeita, a pessoa perfeita, o momento perfeito. E às vezes o que a gente precisa é só viver como um adulto, sem fantasias, o mundo real, o mundo como ele é. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as nossas inseguranças. Então, deuses, o homem ideal pra você não é o homem que às vezes vai corresponder a tudo que tá na sua listinha. Às vezes o homem que vai te vibrar e acender a sua alma e que você vai sentir que você pode entregar o seu coração é o homem que vai te fazer rir. É o homem que você vai sentir conexão, vai sentir que você pode contar os seus segredos, que você pode soltar palavrão, que você pode rir alto ou falar alto, ser você mesmo. Que você sente que além da paixão tem o amor e o respeito, a admiração. E mais, outra coisa pra gente finalizar. O homem perfeito é aquele que fica, que insiste. E você não pode ficar em relacionamentos onde só você fica e onde só você insiste. Tem que ter os dois lados. Compreende o que eu tô falando pra vocês? Eu não quero que vocês também, porque a Gabriela falou isso, vou me jogar pra viver o amor, sem tantas fantasias e exigências, mas você também não sabe pontuar, não sabe terminar quando precisa terminar. Falar que aquilo te incomoda quando aquilo te incomoda. Porque eu tenho medo de ser boba, eu tenho medo de ser intensa. Minha filha, você tem que ter medo de não viver, de morrer e tá aí presa nos seus pensamentos. Se eu, Gabriela, for levar minha vida pelos meus pensamentos, eu fico trancada em casa. Então, às vezes eu escuto o que meu coração quer. Eu vou me jogar porque adulto vive. É o lema da minha vida, adulto vive, criança fantasia. O homem, ele não é a corda bamba que você tem que aprender a andar e se equilibrar. Dentro de relacionamentos, o homem é o solo fértil. Então, o homem da sua vida é aquele que não vai ficar deixando você oscilar, instável, quer e não quer, aquele que não tem responsabilidade emocional com os seus sentimentos, que ele não se importa com os seus sentimentos, que ele olha muito mais pra ele do que pra você. O homem ideal da sua vida é aquele que, apesar das inseguranças, ele entende que você também tem as suas. E ele escolhe ser o seu solo fértil, que é onde a mulher vem e ela cria raízes. E com o tempo, vocês constroem frutos e um jardim bonito e seguro para os dois. Porque amor também é tempo. Amor é aquilo que a gente vai ali todos os dias e muitas das vezes o que a gente precisa é paciência. Exercer virtudes. A paciência é uma virtude. A virtude da paciência, entendendo o espaço do outro, entendendo o seu espaço também, sem tirar nem pôr. Porque se eu entendo do outro, tem que entender o meu e vice-versa. E tem uma frase que fala, o amor acontece. E o amor acontece, mas pro amor ele persistir e ele continuar, exige essa escolha sadia dos dois lados. Mesmo que os dois lados não sejam pessoas iguais, da mesma crença religiosa, de tudo igual, mas que sejam pessoas que elas escolhem seguir com o amor. E eu acho que eu aprendi muito sobre isso nos últimos dias também. Igual eu falei que eu tava pensando e atendendo e a gente vai conversando, os diálogos e tudo mais, dentro do processo da minha vida pessoal. Amor é quem fica, amor é quem fica, amor é quem se explica, amor é quem faz questão de você, é quem não pensa só em si, também pensa em ti, é quem te valoriza. Amor é o processo de vivência que a gente tem que ir com medo mesmo.
Quero deixar pra vocês esses 2 videozinhos sobre o amor. Então não pensem, não constroem isso que eu vejo vocês construindo, de que eu só vou permitir namorar quando eu me curar, porque eu ainda tenho medo, porque eu ainda tenho receios, porque eu ainda não tô pronta. Meu amor, se você já é uma mulher que sabe impor limites, que você se respeita, que você se ama, que você... Não tô falando em idolatrar, não tô falando de estar 100% segura, porque isso você nunca vai estar. Mas se você é uma mulher que tem um mínimo de noção das coisas, o amor acontece. E quando ele acontece, você vai insistir, você vai desistir, você vai alimentar e deixar despertar, ou você vai entrar nos seus ciclos de somente seguir o seu mental. E nunca se diminua para caber na insegurança de um homem. Nunca se diminua esperando o outro homem mudar, o outro homem escolher por você. O outro homem se decidir por você. Tá bom? Vocês sempre tentam reclamar e namorar. Pior do que não namorar é namorar uma pessoa que vai te deixar sempre à mercê da vida dela, sempre como uma segunda opção. Sempre como, sabe, não vai te valorizar. Vai estar anos namorando com você, mas e aí? Então nem planejando o casamento, uma pessoa que não faz planos com você, uma pessoa que não procura te ofertar estabilidade que você precisa, que não procura demonstrar que sente tempo de qualidade, que faz questão de estar ao seu lado, uma pessoa... Assim, gente, sabe, o que eu falo pra vocês é isso. Vocês não vão estar curadas 100%, vocês têm que aprender a viver, a lidar com as coisas de forma adulta, a se amar, se precisar ir embora, vai, se precisar de um tempo dê, se precisar ficar, fique. Mas sem fantasia, sem pensar porque o homem perfeito vai me levar no primeiro encontro à luz de velas e não, o amor acontece. Só que você tá deixando o amor acontecer? Ou você tá sempre se privando porque você acha que você não é merecedor ou é incapaz de amar alguém e se amar? O amor, ele é difícil mesmo, mas o amor, ele é mais difícil, ele é extremamente mais difícil quando a gente fica preso aqui. E a gente esquece que o mundo, ele não é em torno do nosso umbigo e que a gente pertence de certa forma ao mundo, mas o mundo também nos pertence porque tudo é integrado. Então vai viver, velho. Vai viver. Vai viver. Can't just give up on someone because the situation isn't ideal. Great relationships aren't great because they have no problems. They're great because both people care enough about the other person to find a way to make it work.